Em meio a expectativas e a chegada do ano novo, fica agora aquela pergunta: o que esperar para 2024? Marketing da Sony, o que precisa urgentemente ser corrigido e aquilo que talvez já esteja bom. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$ 90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$ 2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. E aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui então em mais um vídeo para o canal e meus amigos, estamos chegando então no final de mais um ano. E nesse vídeo, galera, eu não vou falar sobre uma notícia específica, mas sim sobre um assunto que é a realidade desse momento, que é uma crítica em relação ao marketing da Sony e como que eu acho que isso pode ser melhorado nesse próximo ano de 2024. É fato que a Sony tem os seus jogos, é fato que a Sony tem muita munição aí para ser mostrada nos próximos anos que vão seguir. O vazamento que nós testemunhamos ali, né, dos jogos da Insomniac Games, que é apenas um dos vários estúdios que ela tem, que já tem projetos confirmados em produção, revelou muita coisa. E apesar de, obviamente, ser uma coisa triste, né, um vazamento como esse, porque não envolveu só de jogo, né, envolveu também dados pessoais ali dos desenvolvedores e tudo mais, então assim, nunca é certo que isso aconteça, mas, né, o lado bom dessa situação, se é que a gente pode chamar assim, é que isso gerou uma hype gigantesca dentro da plataforma. E cara, quem é que não vai ficar hypado, né? Com o jogo do Venom, com previsão pro ano que vem, ou não no ano que vem, mas já no próximo, em 2025, outros jogos ali também já encaminhados e prontos ali pro seu lançamento, pelo menos com expectativa, né? De datas também muito próximas depois do ano que vem. Então assim, caras, é muita coisa, né? E isso, como eu falei pra vocês, a gente tá falando de um único estúdio, então é uma coisa elogiável por parte da empresa. Só que aí é que entra o grande problema, né? A gente não ficou sabendo disso por meio da própria Sony. Ou seja, da Sony vir e falar pro público: olha galera, fiquem tranquilos, a gente tem mais um anúncio pra fazer pra vocês, 2025, por exemplo, temos previsão ali pro jogo do Venom, tá? Ó, 2020 tanto, temos previsão pro jogo do Spider-Man 3. Tudo bem, Spider-Man 3 também eles não iam anunciar agora, porque acabou de sair o 2, né, alguns meses atrás, então óbvio que ninguém ia falar em Spider-Man 3 nesse momento. A atualização, inclusive, do Spider-Man 2, né, do New Game Plus e as DLCs, que também são uma coisa que, obviamente, eles falariam aí mais pra frente, vão sair no ano que vem. E tudo bem, eu acho que, assim, apesar de 2023 ter sido um ano um pouco mais fraco, a Sony só ter lançado um first party para toda a plataforma, né, sem contar o Horizon Call of the Mountain, que é um AAA também, mas é mais focado ali pro VR2, né. Óbvio que a gente talvez não fosse esperar que ela fosse anunciar tudo agora, no final de ano, tá, até porque, né, já saiu Spider-Man, então talvez esses anúncios iriam ser feitos, provavelmente em janeiro, ou no primeiro semestre de 2024, então assim, né, a gente dá aquela colher de chá, o benefício da dúvida. Porém, meus amigos, a gente viu, por exemplo, lá no pipeline Insomniac Games, que essas DLCs do Spider-Man 2, por exemplo, elas estão programadas para sair todas nesse próximo ano, 2024. Então, é aí que eu falo, né? Eu acho que a Sony poderia ter trabalhado melhor na hype, antes e depois do Spider-Man 2, para que a galera saiba exatamente o que iria sair nesse ano de 2024. Porque, ó, vamos lá, né? Eu aqui falando com vocês sabem quais são os jogos que vão sair para 2024 no PlayStation? De cabeça vocês sabem? Vocês conseguem citar um first party? Pois é. First party mesmo, a gente não viu uma coisa 100% confirmada ou, né, que a Sony tenha trabalhado melhor na hype. A gente sabe que tem coisa no forno. Por exemplo, em janeiro vai começar ali com o remaster do The Last 2. Tudo bem, remaster, né, então não é aquela coisa toda, mas ok, né, já pra dar aquela esquentadinha pro ano, vamos dizer assim. Aí depois a gente tem outros projetos aí que possivelmente sairão no ano que vem, ou já estão aí, né, encaminhados pra um período próximo, quer sejam first party ou parcerias da Sony, mas assim, essencialmente a gente se refere mais aos first party, porque a gente quer ver os exclusivos dos estúdios da Sony. E dentro disso, o que a gente tem perspectiva, né? Por exemplo, esse aqui não é um first party de ser estúdio da Sony, mas é first party porque pertence à Sony, que no caso é o Death Stranding 2. Né? Será que vai sair no ano que vem? A probabilidade é muito alta. Outros jogos aí, por exemplo, Concord, né, que é de estúdio first party da Sony. A gente viu lá no Showcase, é um jogo mais focado pro lado do serviço, mas ok, né, não deixa de ser first party, pelo menos ia ser legal ver como é que é, né, de repente ter uma janela aí do lançamento. O próprio Wolverine, né, que a gente viu agora que na verdade está programado para 2025 e não 2024, mas impressionou bastante, né, mesmo nesses materiais que vazaram, faltava muitos elementos, muito trabalho ali na modelagem 3D, elementos de cenário dentro das gameplays
gameplays que a gente viu que eram limitadas, mas existiam gameplays mais completas, a gente teve um vislumbre do que seria, né, a ideia da movimentação e tudo, impressionou bastante a galera, né, o pessoal ficou bastante hypado, inclusive Wolverine, no seu estado pré-alpha, é mais bonito que Starfield, pra você ver a diferença gritante que tem entre as duas empresas, né? E a gente sabe que outros projetos também da Sony vão chegar muito em breve. Tem aquele lá do Fair Games, que é daquele estúdio lá da Raven, que também tem um foco ali no serviço, mas que a galera também gostaria de ver, né, ali na prática como é que vai ser, ter uma expectativa de data. Então tudo isso que eu tô falando pra vocês, galera, é uma coisa que a gente chama de expectativa. E aí é onde eu falo que eu acho que a Sony precisa trabalhar melhor. Porque assim, por mais que talvez alguns desses anúncios que eu tô falando pra vocês pudessem ter sido programados para o ano que vem, por exemplo, o caso do jogo do Venom, né, programado aí pra 2025. Cara, a Sony podia ter falado a respeito desse game também no showcase, né? O pessoal já ia saber que ia ter o Spider-Man 2, ia ver uma gameplay e já ia saber que ia ter um projeto futuro, né, de um jogo solo do Venom. Olha que coisa bacana, tá ligado? Pelo menos aquele evento não teria sido tão vazio em termos de anúncio de jogos first party no single player, que é o que a galera sentiu falta, né? E agora, até o final do ano, a mensagem, né, a impressão que a Sony deu é que ficou ainda uma coisa muito nebulosa. Como eu falei pra vocês, muitos desses projetos aqui que eu citei, a galera nem lembra de cabeça, né? Muita gente não tem um nome específico pro ano que vem dos jogos da Sony, tá ligado? Então, isso é uma falha de marketing da empresa que precisa ser trabalhada. A Sony tem que saber mexer melhor no hype, tem que liberar as informações. Como eu falei pra vocês, gente, só de jogo da Insomniac Games que vazou, a galera já ficou no hype. Imagina só o tanto de outros jogos que estão ali no forno dos vários outros estúdios da Sony. A Santa Mônica, a Naughty Dog, a Band Studios, a Guerrilla Games, são os cavaleiros do apocalipse que a Sony tem, mas que ela tá retendo muitas informações, tá ligado? E eu tenho certeza que desses estúdios aí tem projetos que tem previsão pra sair sim, ou no ano que vem, ou em 2025. E quando a gente fala da falha da Sony no marketing, né, em gerar hype que ela tá tendo atualmente, eu não falo também só em questão de games. Aqui no Brasil, por exemplo, eu, na minha opinião, vejo a PlayStation Brasil com uma falha também muito grande em saber trabalhar na hype, em saber trabalhar na interação com a galera, né? Apesar de que muitas vezes eles acertam. Por exemplo, quando lançou o Spider-Man 2, rolou um evento ali muito bacana, né? Que a gente ficou sabendo que a galera pôde participar, se não me engano, foi em um shopping aí em São Paulo, onde teve um público ali gigantesco pra conhecer o game, né? Experimentar. E eu achei isso muito legal, foi uma campanha bacana. Só que não é sempre que os caras acertam, né? Pô, a Sony aqui no Brasil, por exemplo, quando foi anunciar o PlayStation 5, inclusive eu fiz um vídeo desse aqui no canal falando sobre o marketing que errou várias vezes, né? Tanto nacional quanto internacionalmente. Então, por exemplo, o anúncio do PlayStation 5 aqui no Brasil, eu achei que foi bastante zoado, vocês lembram, né? Os caras dando PlayStation 5 lá pra influenciador que nem jogava, tá ligado? Ou, tipo, né, não tinha respeito nenhum. O cara ao vivo ali rasgando toda a caixa do PlayStation 5, não tinha cuidado nenhum, não tinha esmero pelo momento que tava sendo passado ali, por exemplo. Então eu achei que foi uma falha gigantesca. Já rolou propaganda, né, oficial da Sony com o PlayStation 5 virado de cabeça pra baixo. Os caras gravaram, tá ligado? Tipo, o diretor ali da gravação nem prestou atenção, não devia nem conhecer de videogame pra deixar um negócio desse acontecer. A questão também, né, no ano passado, pô, recheado de jogo foi 2022 no PlayStation, isso aí é inegável, né? Mas também rolou polêmica desnecessária, que eu já falei várias vezes aqui no canal, não vou ficar mais detalhando, que foi o caso lá do Horizon, né, o Gran Turismo 7, isso aí foi uma polêmica internacional, mas desnecessária. E, por último, né, o grande fail de marketing de 2022 da Sony, que foi no caso daquela influenciadora lá, Nive Stefan, que foi falar a respeito da nova Plus, né, falando da Deluxe, ou Premium, não lembro mais. E aí quando eu ia olhar lá na tela, ela tinha a Essential assinada. Como que os caras cometem um erro grotesco de marketing como esse, né? Então, eu acho que também precisa melhorar o marketing da Sony aqui no Brasil, né? Precisa ser mais ativo nas redes sociais, né? Fazer umas interações que nem, por exemplo, a PlayStation do Reino Unido faz. Se você for olhar o Twitter lá da PlayStation do Reino Unido, os caras são bem agressivos mesmo, sabe? Faz zoeira, faz post de novidades, várias coisas do tipo, eles são bem engajados e eu acho que falta isso no marketing da Sony no Brasil, né? E aquilo que eu falo, às vezes os caras acertam, só que às vezes eles erram de uma forma que eu acho muito desnecessária. Eu acho que tem que trabalhar com influencers que sejam de fato mais ligados à marca, e nisso eu não tô fazendo uma indireta falando de mim aqui, né? Eu tô falando, pô, de gente que nem o João PSX, que no caso eu já vi que eles trabalharam várias vezes, mas assim, ter mais engajamento e deixar os caras terem uma liberdade pra tecer ali as opiniões e os caras estarem ali por detrás também, dando esse apoio, não ficando só aquela coisa engessada, discurso pronto, com roteiro 100% pronto. Eu acho que tem que ter uma liberdade a mais. Então eu acho que é um momento certo pra Sony repensar a estratégia, porque não é tarde demais ainda pra gerar hype pro ano que vem, mas também já tá quase, né, no limite ali do forno. Se deixar mais tempo, vai queimar e vai ficar um gosto amargo. E aí, qual que é a opinião de vocês a respeito disso? Eu gostaria de saber aqui nos comentários. E galera, antes de encerrar o vídeo, deixa eu dar uma resposta aqui pra vocês de uma coisa, se é que você ainda tá assistindo até aqui nesse momento, que é o seguinte, eu sei que vocês estão me cobrando de resposta de treta, né, que aconteceu aí já há mais de uma semana, só que, cara,
Eu não sei se vocês viram, semana passada tava cheio de notícia, né? E eu não ia ficar dando prioridade pra ficar fazendo vídeo de treta, né? Ou de exposed aí no lugar de notícias. Então a semana passou, lógico, dá uma esfriada, porque, né, você fica com a cabeça em outras coisas. Só que a resposta já tava gravada. O que tava me faltando era só o tempo pra editar, né? E não se preocupem, essa resposta vai sair. O que não vai ser, na verdade, talvez é como foi a primeira, porque, né, aquele sangue nos olhos era mais na primeira. A segunda, às vezes, é mais uma resposta, né? Às vezes um pouquinho de zoeira aqui, uma correção ali. Mas é isso, né? Não tem muito mais o que acrescentar. Eu não vou ficar, né, pegando todo dia, toda semana, fazendo baú de treta de quem quer que seja. Até porque desde o começo o intuito era esclarecer as coisas. E mesmo que eu fosse ficar nisso também, caras, é muito chato ficar fazendo esse tipo de edição. Eu tenho um conteúdo gigantesco aqui, né, pra responder o que eu quiser e criar quantos vídeos eu quisesse. Só que é chato, tá ligado? É muito incômodo. Com um vídeo disso aí de treta, né, que eu faço aí muitas vezes de meia hora, 50 minutos, eu faço umas 4, 5 notícias aqui pra vocês, tá? Então assim, tenham calma, tá? Não fiquem me cobrando aí, porque provavelmente essa semana deve sair aí essa resposta e provavelmente também vai ser meu último vídeo a respeito desse assunto, porque eu já tô meio cansado, vai virar o ano, eu quero descansar também. Até quem tá tretando comigo com certeza quer descansar. Então é isso, tá? Esse era o anúncio que eu tinha pra falar pra vocês aí que estavam me cobrando sobre isso e eu vejo vocês no próximo vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.